Deus, nesta hora nós agradecemos ao Senhor. Senhor, esta manhã nós abrimos o nosso coração para Ti e oramos que Tu fales connosco, Senhor. Que saibamos ouvir-te no meio de muitas vozes e saibamos responder à pergunta: quem és Tu? Que nesta manhã, Senhor, nós não tenhamos dúvidas nenhumas de quem Tu és. E oramos, Pai, que fales connosco, o Teu Espírito Santo fale com o nosso Espírito e nós recebamos com gratidão a Tua palavra. Amém. Amém. Estou-me a olhar no computador. Lá no computador. Ok, hoje vamos começar uma série de 8 mensagens sobre os ensinos de Jesus. Sobre alguns dos temas que Jesus abordava, como dinheiro, que é um tema muito importante, família, o reino de Deus, céu e inferno. E por isso vamos falar de vários ensinos de Jesus centrais. Não vamos falar de todos os ensinos de Jesus. Vamos falar daqueles alguns que nós selecionamos que achamos relevantes para a igreja. Mas antes de eu falar do que Jesus ensinava, eu acho que é mais importante e devemos começar em quem Jesus é. E por isso hoje vamos pensar acerca da singularidade de Jesus. Algumas afirmações daquilo que homens disseram deles e daquilo que ele disse de si próprio. Não é? E ao lermos o Evangelho, percebemos 3 frases que aparecem claras ali. Primeiro, Filho do Homem. É uma das expressões que acontece muito. Esta é só a parte da introdução. Ele realmente aparece como Filho do Homem, aquele que era verdadeiramente homem, que passou tudo o que um ser humano passa e que viveu tal qual nós vivemos. Quando esteve naquele jardim de Getsemane, não lhe foi retirada a oportunidade de sofrer, porque todo ser humano sofre. E Cristo, como nosso exemplo, também deveria sofrer. Teve fome, teve sede, foi incompreendido, rejeitado, abandonado por seus amigos, como tantos de nós talvez fomos em alguma altura da nossa vida. Ele era verdadeiramente homem. Curiosamente, ele nunca se intitulou Messias. Nunca se chamou, e eu sou Messias. Mas aceitou. As vezes que pessoas disseram, como Pedro uma vez, que diziam que ele era o Messias, ele aceitou esta designação. Mas ele nunca se auto-intitulou Messias. O Messias era o esperado daquela altura, o esperado que haveria de vir salvar o seu povo, o povo de Israel. Mas a outra coisa que encontramos é esta expressão que aparece também muitas vezes, o Filho de Deus. Filho de Deus. E aparece principalmente no Evangelho de João como aquele que existiu antes de o vermos, o pré-existente, o eterno de Deus, aquele que esteve no princípio da criação do mundo, com o Pai, para criar o mundo. Quando Deus começou a criar o mundo, disse: façamos o homem à nossa imagem semelhante. E ninguém fala para si próprio e diz façamos o homem, mesmo que seja um bocadinho maluco, não é? Ou então não sabe português, também não vai ser estranho daqui a uns anos. As coisas são. Mas seja como for, nós descobrimos que Jesus era o Filho de Deus. E esta ligação que encontramos, esta realidade de ele ser o Filho do Homem, o Filho de Deus, continuamente durante os seus dias aqui na Terra, é uma das coisas mais impressionantes. Um dos livros que eu mais gosto de estudar é o livro de Hebreus. E lá encontramos esta expressão. Alguém pode ler para nós? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo. É isto que eu quero que hoje nós pensemos. Considerai Jesus Cristo, diz aqui apóstolo, ou seja, aquele que inicia, aquele que traz aquele começo em nossa vida, e o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que junto do Pai intercede por nós e que está num lugar de mediação. Por um lado, representamos a nós como homens junto de Deus, e por outro lado, fazendo ouvir as nossas petições diante de Deus. Então, o meu desafio para hoje nós é considerarmos algumas coisas que Jesus disse, algumas coisas que Ele afirmou. Podemos falar muitas, eu escolhi 7. 7 que eu acho que revelam um pouco da sua própria identidade. A primeira delas, quando Ele diz: eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no deserto maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu acho impressionante, falando da sua morte na cruz, esta afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. Quantos de vocês hoje comeram pão? Quantos de vocês hoje têm fome? Fome? Alguns aqui. Nós temos que arranjar um pequeno almoço mais alargado, não é? Pronto. Ó Daniel, podias ter vindo ao louvor. Então subiu lá em cima ao pequeno almoço. Ou seja, é interessante, fome. Nós realmente, se calhar poucos de nós tivemos fome na vida. Muitos de nós temos vontade de comer quase sempre. Quem tem este sentimento? Não me digam nada. Ou seja, realmente fome é uma das coisas que eu acho que poucos de nós sabemos o que é. Sabem quando é que nós descobrimos o que é fome? É quando realmente temos fome. Eu digo realmente a alegria, o desafio de participar num desses momentos, há muitos anos atrás. Eu tinha 20 anos de idade, estava a fazer o curso de comandos. Uma de muitas provas, uma delas era a prova de choque, que consistia basicamente em irmos para aqueles campos alentejanos muito bonitos ali, e com muito fresquinhos, e ficarmos ao ar livre, a fazer exercício físico de manhã até à noite. Para a sugestão nossa, havia uns painéis, uns outdoors, no meio do nada, de cerveja. Isso é parte do estímulo. E então, lá nós fazíamos exercício físico de manhã até à noite, nos dava uma ração de combate. A ração de combate é muito nutritiva, tem um grande senão, é que é muito salgada. Não é mesmo, por isso é que é nutritivo. E era-nos dado um cantil de água, de 1 litro, que tinha que chegar pelo dia todo. Depois, no final daqueles 3 dias, eu emagreci, acho que foi 7 quilos. Por isso, imaginem no final o que é que eu tinha. Fome. Mesmo fome, gente. Tinha tanta fome que fui para o hospital passado um dia, porque comi demais quando cheguei cá. Fome é este sentimento que uma pessoa fica verdadeiramente inconformada até que encontre algo para saciar. Quando Jesus falou estas palavras, é interessante o contraste que ele faz, não é? Ele diz: realmente os vossos pais comeram do maná do deserto, mas voltaram a ter fome. Mas aquele que se alimenta de mim nunca, jamais terá fome. Jesus Cristo é aquele que pode tirar toda a nossa fome de uma vida com significado e com propósito. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele quer dizer que era aquele pão que sacia verdadeiramente. E eu acho interessante porque hoje encontramos cada vez mais pessoas que compreendem que o ser humano não é somente precisa de comer pão e o que quer que seja, mas o ser humano precisa de comer espiritualmente, precisa de se alimentar espiritualmente. Há um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Ao lado da minha casa abriu uma loja curiosa, não é? Havia lá aquela loja que tem meditação transcendental, tem yoga, tem reiki, tem danças latinas, tem uma série de coisas, não é? E uma panóplia de coisas. Eu só tenho uma sala, não é? Eu acho interessante isto, porque as pessoas se entram na hora errada naquele lugar, vão ter a sessão errada. Imagina alguém que vai para uma meditação transcendental e chega no dia em que há a dança latina. Vai ser interessante. Mas isto só mostra uma coisa, que o ser humano está à procura de algo. Está à procura de Deus. Está à procura de algo espiritual. Não é necessariamente uma religião, uma igreja. As pessoas parece que fogem das igrejas como o diabo foge da cruz, não é?
mas estou à procura de um encontro com Deus. E se calhar é isso que Deus te quer dar hoje, nesta manhã. Que tu encontres. Não necessariamente uma igreja, podes gostar ou não, mas que encontres um Deus que está perto de ti e de mim, com quem se quer relacionar. Esta afirmação, como é que nós nos alimentamos de Jesus? Como é que nós podemos abraçar esta verdade e considerar Jesus o pão da vida? Como é que nós nos podemos comer dele? Ouvindo a sua palavra, vivendo a sua vontade, caminhando em comunhão com Ele. São certamente propostas para todos nós, de aprendermos que, assim como eu e tu precisamos de comer a cada dia, também eu e tu precisamos de comer de Deus, de nos alimentar de Deus. A segunda verdade que ele falou é muito interessante. Encontramos lá em João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É uma das afirmações interessantes. Não sei quantos de vocês já guardaram uma ovelha. Alguém? Quantos de vocês... Aí, nosso irmão Couto. Quantos de vocês já guardaram um cão? Um cão que é perigoso e que sai para a rua assim sem mais ninguém. Ok, alguns sabem o que é isso, não é? Aqueles que não param quietos e quando têm um pouco de liberdade fogem e vão para o lugar que não devem ir. É interessante pensarmos o que é que faz um pastor. Uma vez eu estava na Serra do Alvão e falei com um daqueles pastores que guardam as cabras no meio da serra. Aquele homem contava um pouco da sua vida, como ele saía de manhã, de madrugada, e saía com o seu rebanho para o monte, e quando elas pariam, crias, eles as transportavam nos ombros para onde quer que seja, para protegê-las. Curioso com as ovelhas, que a ovelha é um animal muito pouco esperto, para não chamar estúpido, que é realmente assim. Falamos há uns anos atrás sobre o Salmo 23, e é muito interessante pensarmos que a ovelha é um animal que é completamente desorientado. Eu sei que algumas pessoas também são como as ovelhas, estão sempre desorientadas, nunca sabem onde é que vão ir. Mas a ovelha perde-se facilmente, ela não consegue descobrir o caminho para casa. Se vocês levarem uma ovelha para um monte e no outro segue, ela vai se perder. E a ovelha também não sabe cuidar de si própria. Ela quando, por exemplo, quando cai, ela não consegue se virar. E parte do trabalho do pastor é interessante, é providenciar comida e bebida para aquela ovelha. É saber proteger dos inimigos, porque a ovelha não se defende a si própria. Ela é muito... Curiosamente, até as próprias parasitas que ela pode ganhar, ela não consegue tirá-los, diferentemente de outros animais. Ela precisa que alguém tire. E o pastor tem que protegê-la, o pastor tem que guiá-la e o pastor tem que corrigi-la. É surpreendente como Deus tem prometido a nós que o conhecemos que nos vai providenciar, se nós confiarmos nele, a mesma coisa. Que ele vai providenciar abrigo e comida para nós, que ele nos vai proteger, que ele vai guiar a nossa vida. Ou seja, por isso é que o Salmo 23 vai assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu não terei falta de nada enquanto o meu pastor cuidar de mim. E quando Jesus disse isto, era uma cultura que nós não vivemos assim. Alguns de vocês, se calhar, nem viram ovelhas. Alguém nunca viu ovelhas vivas? Não digam. Mas se calhar há pessoas que não viram. Que as pessoas viram mortas. Mas aqui, olha, aqui à frente da nossa igreja tem ovelhas. Vão olhar à janela de cima e podem ver ali em frente. É curioso isto, porque vivemos num contexto muito diferente do contexto de Jesus. Quando ele disse: eu sou o bom pastor, a ovelha sabia que o seu futuro dependia do pastor que ela tinha. E tu e eu, a nossa vida depende da qualidade do pastor que nós temos. E Jesus é o bom pastor que cuida e vai mais ao longe, dá a vida
pelas suas ovelhas. Dá vida pelas suas ovelhas. E Ele verdadeiramente nos dá tudo o que nós precisamos. Considera Jesus nesta manhã aquele que pode proteger a tua vida, aquele que pode guiar-te, aquele que pode cuidar de ti e de todas as tuas necessidades. E por isso tu e eu podemos descansar no cuidado dele. Podemos verdadeiramente deitar-nos em paz e sabermos que o Senhor é o meu pastor, nada me vai faltar. Verdadeiramente nada. Porque Ele não é... Jesus contava, eu não sou como aqueles que quando vem o perigo vir, estão de frostes, não é? Como se diz em bom português, não é? Estão à sola. Não, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas e eu vou cuidar delas. É interessante quem escreveu isto também. O Salmo 23 foi escrito por quem? Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. E por várias vezes ele pôs a sua vida em risco. Ele conta como quando defendeu do urso e do leão. David sabia o que era defender as ovelhas. David sabia o que era ser uma ovelha de um pastor que cuidava bem dela. E quando Jesus diz isto, eu sou o bom pastor, significa que verdadeiramente Ele se chama para si a responsabilidade, a autoridade de cuidar de nós, de estar atento às nossas necessidades e de nos proteger e guiar a nossa vida. Agora, há aquelas ovelhas que pensam que só do outro lado do campo é que está a boa comida. Eu li um livro muito interessante chamado Nada Me Faltará, de Philip Keller. Um homem, pastor também, de ovelhas mesmo, que escreveu acerca disso. E ele conta a história, e já devem-se lembrar alguns, se calhar, da Dona Henrietta. Ele dava nomes a cada ovelha. E a Dona Henrietta era aquela ovelha que achava que do outro lado do aprisco, nos outros campos, estava sempre melhor. E ele tinha o seu campo era junto a um penhasco. E do outro lado do penhasco havia um outro campo. As suas ovelhas tinham os melhores pastos dali. E sabe o que acontecia com a Dona Henrietta? Sempre olhava para o outro pasto. Até que um dia ela decidiu passar a cerca e decidiu tentar ir para o outro lado e partiu a sua parte. Quantos de nós, às vezes, não provamos o cuidado que Deus tem por nós? O cuidado que Deus tem para nós, achamos que do outro lado está sempre melhor. E, de repente, o que acontece? Nós partimos uma parte. Nós percebemos que Deus cuida de nós e verdadeiramente quer o melhor para ti e para mim. Quando Jesus disse isto, eu sou o bom pastor, ele sabia o que estava a dizer. A pergunta não é se ele é o bom pastor, a pergunta para ti é: queres tu ser sua ovelha nesta manhã? Queres tu deixar que ele cuide de ti? A terceira afirmação, é interessante esta afirmação quando ela acontece, é: eu sou a luz do mundo. Esta afirmação acontece numa festa chamada a Festa dos Tabernáculos. E naquela altura era acendida havia uma série de luzes lá no templo, mas havia uma que nunca se ligava, simbolizando que o Messias não tinha chegado. E quando Jesus diz essa palavra naquele lugar profético, ele diz: e eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Toda a gente ficou atônita e surpreendida. Quem é este? Quem é este que diz ser a luz do mundo? Quem é este que alega para si esta capacidade de guiar a vida de toda a gente? E nesse capítulo 8 de João há mais 3 passagens. Eu não sei o que vou fazer para ter essas letras maiores. Isto ficou tudo mudado, não foi? Mas pronto, paciência. Vou ter que ter paciência e vou ter que arranjar outra forma de trabalhar com PowerPoints aqui na igreja. Mas Salmo 27 também diz uma afirmação muito interessante, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando Jesus fala isto, eu sou a luz do mundo, é interessante. Jesus estava a falar para si próprio que ele era aquela pessoa que poderia guiar a vida
daqueles que não tinham luz. Quantos de vocês se levantaram uma vez à noite e quiseram ir à luz, quiseram ir à casa de banho sem ligar a luz? Alguém? Ok. Pergunta, foram bem sucedidos? Chegaram lá, não é? Bem, se calhar deram em alguns lugares pelo caminho, mas também uma coisa que aconteceu é que vocês guardaram na vossa memória o que tinham visto durante a luz. Não é? O que estava na vossa cabeça foi aquilo que vocês viram, então vocês foram seguindo a luz que tinham, não é? Mais ou menos, não é? Talvez deram umas cacetadas, vocês amam muito a outra pessoa com quem vocês estão a viver, mas vocês não vão ligar a luz. Amém? Não, ninguém diz amém, pronto, está bom. Okay. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É que Jesus, a luz do mundo, o que é que isto significa? Verdadeiramente que Ele guia, mostra-nos o caminho. Quando viramos as costas à luz, o que é que nós ficamos a ver? As sombras, não é? As sombras. Há muitos de nós que viramos as costas a Cristo. O que vemos é as sombras. As sombras das nossas escolhas, as sombras das nossas circunstâncias. Em vez de nos virarmos para Ele e dizer: Deus, onde é que está a tua luz? Para onde tu queres me guiar? Para onde é que tu queres mostrar que eu vá? Nós ficamos com as nossas próprias escolhas. Quando Jesus disse isto: eu sou a luz do mundo, eles perceberam que todos nós precisamos de luz. Sabem que a luz é tão importante que se ela não existisse, a vida acabaria na Terra. Ou seja, a luz verdadeiramente não é simplesmente uma coisa agradável. A luz é essencial para a vida. Quando Cristo diz: eu sou a luz do mundo, significa que eu e tu precisamos dele para termos vida. E nesta manhã, se calhar é esta a proposta de Deus para ti. Tu e eu precisas também de olhar para Ele, olhar para a luz, para onde Ele está, para saberes por onde deves seguir. É interessante, por isso é que lá no Salmo 119, o que é que diz? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, Deus, a sua palavra, o seu ensino mostra para onde nós estamos a andar, mostra as escolhas que estamos a fazer. Alguns de nós somos teimosos, achamos que somos mais iluminados do que Deus. E sabe o que acontece? Lembra-se de alguma história que aconteceu convosco? Eu lembro de algumas más escolhas que eu fiz na vida. Quarta afirmação de Jesus que vamos ver: eu sou a porta. Está muito ligada a este conceito das ovelhas. Eu acho interessante. Ele diz: eu sou a porta. Em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus afirmou isto no contexto de ele ser o bom pastor. Ao mesmo tempo, ele providenciava para nós, suas ovelhas, um lugar seguro. Um lugar onde nós podemos entrar, nos proteger dos problemas que estão à nossa volta e, quando for necessário, sairmos para buscar comida. O contexto que Jesus falava era um contexto em que as ovelhas eram levadas para os montes durante muito tempo. Ainda agora acontece em Portugal, por exemplo, lá em cima na Serra dos Gerês. Existem rebanhos comunitários que vão para o monte. E naquela altura havia cercas, havia lugares que eram colocados lá para que as ovelhas ficassem lá dentro. E durante a noite, quando havia os predadores, os lobos ou o que quer que seja, que fossem atacar, as ovelhas estavam seguras. Porque o pastor colocava-se à porta. Deitava-se à porta. Se alguém tinha que passar, tinha que passar por cima dele. Quando Jesus fala isto, ele estava claramente a dizer: eu sou a porta. Um lugar seguro onde tu podes entrar e sair. Agora, reparem sempre nas estas afirmações. O que às vezes incomoda a sociedade de hoje é que Jesus usa tudo isto como um artigo. Eu sou eu sou o. Em português, de Portugal e do Brasil,
Isto chama-se um artigo definido. Ok, temos aqui gente que aprender português ainda. Um artigo definido quer dizer que ele não é uma porta, um caminho. Ou seja, ele não é uma entre várias opções, mas ele é a única. E isto verdadeiramente nos deve fazer pensar e parar e dizer: se Jesus é a porta, significa que não há outra forma de entrarmos numa comunhão com o Pai. Por isso é que João capítulo 4, 14, o seguinte diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, curiosamente, quando afirmou isto, nós costumamos dizer em Portugal, não é, que todos os caminhos vão a Roma. Talvez alguns estão a perceber o que é que significa ao ver estradas romanas por todo Portugal. Percebe que verdadeiramente todos os caminhos davam a Roma, mas nem todos os caminhos dão a Deus. Segundo este versículo que Jesus afirmou, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única forma de nós chegarmos até Deus. E isto aconteceu na altura em que Filipe lhe perguntou, não é? Diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que vamos saber o caminho? E Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus fala aí esse contexto, é muito interessante, porque verdadeiramente o que acontecia é que Jesus é o caminho de retorno para o Pai. É o caminho que tu podes ter de volta para Deus. Não é as tuas boas intenções. Tu podes estar sinceramente enganado. Já encontraram pessoas sinceramente enganadas? Já aconteceu alguma vez que vocês foram para um certo caminho e chegaram ao fim e perceberam que aquele caminho não vos levava a lado nenhum? Já alguém fez isso? Eu tive essa experiência de uma forma muito caricata. Há muitos anos atrás, lá em Vila Nova de Gaia, vinha para o Porto, e perto ali da Rábida, houve um inteligente que ouviu a rádio, eu também estava a ouvir a rádio, e havia um acidente grande ali na Rábida. E houve um inteligente que virou à direita, ali em Coimbrões. Eu também fui com ele. E aquele inteligente, ao sair de Coimbrões, saiu e virou lá à esquerda. E eu fui com ele e mais uma porrada de carros. E quando chegámos ao final daquela rua, a rua não levava lá nenhum. Era uma rua sem saída. Chegámos ao fim e voltámos todos para trás. Ao voltar para trás, olhámos todos uns para os outros e começámos a rir. Não é? Percebemos que seguimos a pessoa errada. E estávamos sinceramente enganados. Há pessoas que pensam que basta sermos sinceros. Não. Basta estarmos certos. Há alguns, aqui temos alunos, não há alguns. Há alunos que fazem um trabalho sinceramente bem, mas o resultado é realmente mau. Alguma coisa aconteceu ali no meio, não é? Ou seja, é importante, quando nós ouvimos isto, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que só Ele nos pode chegar, levar até à presença do Pai. E quando Ele fala de verdade, é muito interessante, porque isto me faz uma outra passagem quando Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É interessante que não é o amor que nos liberta, é a verdade. É um grito de todo ser humano, o grito que nós tivemos quando vivemos o 25 de Abril. Quem nasceu antes do 25 de Abril de 74? Ok. Quem se lembra do 25 de Abril de 74? Gente, eu era muito novo, mas lembro-me como se fosse hoje. Lembro-me o que aconteceu naquele dia. Naquela noite, paredes foram pintadas pela primeira vez em Portugal. Viva a liberdade! Foi uma mudança, uma loucura autêntica. Fizeram-se também muitas loucuras, não sei outra história. Mas aquele grito de liberdade, aquela oportunidade de falar e de dizer o que nós pensávamos, era isso que os homens quiseram. Foi por isso que o 25 de Abril foi tão importante, eu acredito. Porque as pessoas podem pensar, podem falar e podem escrever aquilo que acreditavam. Antes do 25 de Abril, eu lembro de momentos em que eu, no final da noite,
Havia 2 canais de televisão. Ninguém sabe o que é isto, não é? 2 canais, RTP1 e RTP2. Começava mais ou menos às 6 da tarde. Havia, a RTP1 começava mais cedo, para o meio-dia. Mas a outra só começava às 6 da tarde. E aquilo terminava em horas de se poder terminar. Às 11, uma coisa assim. E no final havia sempre um hino nacional. E sabe o que acontecia no hino nacional? O que é que ia acontecer? Nós íamos ficar de pé, não é? E a respeitar o hino, não é? E é curioso, nas nossas casas, na minha casa, eu vivia no 5º andar, não havia ninguém por cima de mim, mas na minha casa eu tinha que fazer isso porque eu pensava que alguém me estava a ver. Tal era o clima naquela altura. Tal era o clima do fascismo. Liberdade é possibilidade de eu e tu escolhermos o que queremos fazer na vida. E eu acho que quando Jesus fala isto, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, significa que eu e tu, quando somos filhos de Deus, não temos que ficar escravos de nada. Não temos que ficar escravos de vícios, não temos que ficar escravos de pensamentos, não temos que ficar escravos de relacionamentos que não são sadios. Ou seja, eu e tu temos toda a liberdade para começar uma nova história. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Essa é a grande mensagem. Jesus, o libertador. Aquele que não deixa que nada nos possa verdadeiramente manter cativos numa prisão. Quando ele disse isto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, realmente Jesus estava a dizer palavras tão contundentes, tão fortes e tão pesadas que não estranho que os homens o tivessem levado para a cruz. Porque ou o levariam para a cruz ou o adorariam como Filho de Deus. Não há outra hipótese. Quando tu olhas para esta mensagem de Jesus, tu ou te entregas a Ele ou tu lhe voltas as costas. Não podes dizer simplesmente que era um bom mestre. Não. Tu tens que ou aceitar ou recusá-lo. Jesus disse outra coisa interessante. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus disse essas palavras, ele diz: quem crê em mim, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus disse isto quando? Num dia de funeral. Realmente Lázaro já tinha sido morto há uns dias. Ele estava do lado de fora de um sepulcro, de um jazigo, e Lázaro estava lá dentro. E Jesus ali no cemitério virou-se para aquela gente e disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu acho que aquilo lá ter feito muita confusão na cabeça do pessoal. Realmente, a irmã de Lázaro tinha dito: Senhor, se tu tivesse chegado mais cedo, se calhar o meu irmão não tinha morrido. Mas agora, é tarde demais. E Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava claramente a dizer que ele era aquele que tinha poder sobre a morte. A morte é aquele último inimigo que nenhum de nós tem poder. Verdade? Não é? Nós conseguimos, com a ajuda dos médicos, eventualmente tratar algumas das nossas doenças, fazer muitas coisas, não é? Prolongar a nossa vida um pouco mais. Mas sabem, há um dia em que todos nós vamos ter que enfrentar a vida da nossa morte. É um inimigo que nenhum de nós tem poder para dizer que não. E a pergunta é: Jesus, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, é interessante o que ele diz depois. Ele diz: se crês tu nisto, crês tu que Jesus é a ressurreição da vida? Crês tu que Jesus tem poder para te dar vida a ti que estás morto espiritualmente? Crês tu que Cristo tem poder para te fazer viver espiritualmente, para que o teu espírito tenha vida ou não? A última afirmação com que nós vamos ficar hoje de Jesus é uma que eu gosto em particular, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Alguém pode ler o versículo? Não temos aí.
E o outro, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é que Jesus nos quer ensinar aqui de tão importante? Eu acho que 3 coisas importantes. Primeiro, vida cristã é estarmos unidos a Cristo. Realmente, sermos cristãos ou termos uma vida espiritual cristã é estarmos unidos a Jesus. É estarmos ligados a Ele como uma vara está ligado à videira. Não é estar ligado a uma igreja necessariamente, não é seres membro de uma igreja necessariamente, não é te filiares numa igreja, mas é estar unido a Jesus Cristo. E sabem que as varas, quando são podadas, quando são tiradas da vida, morrem. Não tentes viver a tua vida cristã nas tuas forças. Não digas, eu vou me esforçar muito para fazer a vontade de Deus. Esquece. Tu vais errar, tu vais pecar, tu vais cair. Tu não tens que te esforçar. Graças a Deus. Alguém pode dizer graças a Deus comigo? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Nós não temos que nos esforçar. Nós temos simplesmente que estar ligados a Ele. Estar unidos a Ele. Estar em comunhão com Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Esquece viver uma vida cristã fora de Cristo. Esquece se esforçares muito para fazer as coisas certas. Não faças isso. Não te martirizes a ti próprio. Une-te a Cristo. Está unido a Jesus. Deixa que o que Ele te quer ensinar e falar venha para a tua vida. Segunda lição. Deixa o Pai cuidar de ti. Ele é o lavrador. Aquele que todos os dias sai e vai ver a vida. E vai olhar para ela. E vai, às vezes, podar para que o fruto se comece a ver. Sabem? É muito interessante. Esta questão das vides e do fruto é muito interessante. Eu tive a alegria de podar algumas vezes. Tive a alegria de ver um pouco como é que as coisas acontecem. E é muito interessante quando chega uma altura em que o sol começa a vir e o fruto começa a brotar e às vezes fica muito fechado e eles cortam um pouco das folhas para que o sol entre e o fruto comece a madurar, a crescer. É isso que o lavrador faz, não é? O nosso irmão Couto tinha lá uma vida espetacular, bom vinho e boas uvas. E aquilo, o cuidado que ele tinha por aquilo, todos os dias em ver como é que aquilo estava e cuidar para que aquilo é o que Deus faz por ti e por mim. E Ele é o lavrador que cuida de nós de uma forma interessada, preocupada. E finalmente, a terceira grande lição é que tu és parte da videira. Tu e eu somos ramos da videira verdadeira. A menos que tu e eu nos juntemos a esta verdade, ou seja, que nós precisamos desse lavrador para cuidar de nós, nós não vamos longe na nossa vida. Não vamos longe na nossa vida. Às vezes, mesmo como pastor da igreja, tenho-me visto a fazer muitas coisas na minha própria força. E Deus às vezes me para e diz assim: o que é que tu fizeste? Achas que conseguias? Porque o segredo do fruto, que é o que o lavrador quer ver na vida, o segredo do fruto é que realmente ele esteja bem unido à videira e bem alimentado pela videira. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Considera Jesus a videira verdadeira, aquele no qual tu e eu temos que estar ligados hoje e para sempre. Numa conversa com os seus discípulos, Jesus lhes perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? E nessa conversa eles disseram: bem, Jesus, alguns dizem que tu és João Batista, que morreu há pouco tempo. Outros dizem que tu és o famoso Elias, o profeta do Antigo Testamento.
Outros dizem que tu és um dos profetas. Como vemos que as pessoas da Galileia, das Cesareias, verdadeiramente não sabiam quem Jesus era. E então Jesus continua a conversa e lhes diz assim: e vós? E vós? Quem dizeis? Eu sou. E Pedro respondeu: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro claramente diz: não, tu não és somente um profeta, tu não és somente um homem bom, tu não és somente um mestre, tu és o Filho de Deus vivo. E se eu hoje te perguntasse: quem tu dizes que Jesus é? Para ti. Se tu fosses honesto nesta manhã e sondasses o teu coração, que é o que eu quero pedir que faças nesta hora, e perguntes a ti próprio e digas a ti mesmo: quem é Jesus para mim hoje, nesta manhã? Falamos de 7 coisas hoje, somente. Mas quem é Jesus para mim hoje? Será que Jesus é o pão da vida para mim? Será que Ele é o meu bom pastor? Que é um lugar onde eu estou seguro, a porta, a luz da minha vida e a luz do mundo? Será que Ele é para mim a ressurreição e a vida, o caminho? Será que Ele é a videira verdadeira ao qual eu estou ligado? Ou será que eu simplesmente, numa loucura, decidi viver a minha vida cristã à minha maneira, com as minhas forças, fazendo as minhas escolhas da melhor maneira que eu posso fazer? Nesta manhã eu quero que tu assines a tua carta de morte, como Paulo assinou quando ele disse: já não vivo mais eu, e eu estou morto. Estás morto nesta manhã? Ou será que ainda estás a estrebuchar, a mexer a perninha, a dizer: não, eu estou morto, mas não é assim tanto, eu ainda estou aqui a mexer, a fazer o meu esforço? E há muitos de nós que somos peritos em fazer isso, em vivemos a nossa vida afastados de Deus. Nesta manhã eu quero te encorajar a escreveres o teu atestado de óbito e a dizeres: eu morri e quero que Cristo viva em mim. E se nós fizermos isto, Ele vai ser tudo isto para nós e muito mais. Fechar os nossos olhos, vamos falar com este Deus que nos ama. Nesta manhã, Senhor, te agradeço o teu amor por nós. Eu quero te encorajar a pôr a tua vida na presença de Deus. Quero te encorajar a realmente a deixar Cristo ser tudo o que Ele disse que seria para ti. E é nesta manhã a dizer: Deus, ajuda-me a viver ao máximo a minha vida cristã. Ajuda-me a seguir com toda a minha força, alma e entendimento, Senhor, e a amar-te assim dessa forma. Vamos ficar todos em pé. Vamos dar um pouco de louvor para ir à frente. Vamos dizer a Deus. Podemos juntos orar. Não podem repetir a oração que eu vou dizer. Senhor, nesta manhã, eu te agradeço por Jesus, que morreu por mim, em meu lugar, para ser o meu pastor, para ser o meu pão, a minha porta, a luz da minha vida, a ressurreição, caminho para mim, a verdade, e para ser a minha videira, onde eu posso estar unido todos os dias,
24 horas por dia. 7 dias por semana. E ora disso. Seu nome. Amém.